Olá, você já reparou como é bastante comum a gente perguntar uma coisa para alguém e a outra pessoa, na verdade, responder outra coisa, achando que está respondendo aquilo que você perguntou? Na verdade, isso é até mais comum do que a gente imagina, porque grande parte das vezes nem a gente percebe que isso aconteceu. E eu coloco a pergunta dessa forma porque é muito mais difícil observar isso na gente do que nos outros. Mas pode ter certeza que você faz isso também. O motivo é que existe uma tendência do nosso cérebro bastante curiosa, que de resto pode ser útil para encontrar soluções de problemas difíceis, mas que nos leva a vários erros de concepção e de ideias. Portanto, é um viés cognitivo. Então, vamos prosear? Numa ocasião, há vários anos atrás, eu estava numa loja comprando um celular. Não era smartphone, nem haviam smartphones por aqui, pelo menos ainda na época. E havia sido aquela época em que tinham surgido aquelas baterias novas de lítio, em substituição àquelas antigas de níquel-cádmio, que tinham memória. Então, os celulares que a gente comprava até então, a gente tinha que dar uma primeira carga de, não lembro, 10, 12 horas, que tinha que ficar na tomada para depois a gente poder usar normalmente. E a vendedora estava me respondendo justamente isso, que esses novos celulares não precisavam disso, bastava recarregar lá, parece que 2 horas era suficiente. E aí na época me veio uma dúvida, e se acontecesse, por algum motivo, de eu deixar o celular várias horas, muitas horas na tomada? Será que ele ia estragar? Será que essas novas baterias tinham essa suscetibilidade? Então eu perguntei isso para a vendedora, que não sabia. Mas ela não disse que não sabia. Ela simplesmente olhou para mim e disse, não, mas não precisa deixar, só 2 horas é suficiente. Eu comentei, tá, eu sei que não precisa, eu estou perguntando se acontecer de deixar muito tempo, muitas horas, o que acontece? Ela tornou a repetir, mas não precisa, é só 2 horas. Ou seja, eu estou perguntando uma coisa e ela está respondendo outra. Eu estou perguntando o que acontece se, por um acaso, o celular ficar muito tempo, muitas horas na tomada. Será que ele estraga? E ela estava respondendo se precisa, como se estivesse respondendo a minha pergunta. E eu ainda tentei explicar mais de uma vez. Olha, eu não estou perguntando se precisa, eu já sei que não precisa. Eu estou perguntando se acontecer, o celular estraga. E ela disse que não estava entendendo. E pediu um exemplo, tipo, mas por que ele iria ficar muitas horas no celular? Não deixa de ser um desvio novamente, porque que diferença que faz o motivo? Se o celular ficar muitas horas na tomada, porque, sei lá, eu deixei à noite, esqueci de tirar e passou a noite inteira, ou se eu sair para trabalhar, esqueci ele em casa na tomada, vai fazer diferença o motivo? Ou por um motivo ele vai estragar, por outro ele não vai estragar? Enfim, não faz diferença. Na verdade, ela não sabia responder, então, portanto, para ela era difícil essa pergunta e ela ficava substituindo por outras questões, ao invés de simplesmente dizer que não sabia. O curioso nessa situação era que mesmo eu explicando que ela não estava respondendo o que eu estava perguntando, que eu estava perguntando outra coisa, ela continuou insistindo. E, de fato, eu não consegui. Eu obter resposta para essa pergunta e saí de lá sem saber mesmo, porque eu acabei desistindo. No livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, que é um clássico na área, um dos livros mais citados em artigos e em estudos sobre o funcionamento da mente, inteligência, etc., ele chama esse fenômeno de substituição. Quando a pessoa se depara com uma questão que ela acha difícil ou que ela não sabe responder, e ela acaba respondendo uma outra questão parecida ou relacionada, mas que não responde aquilo diretamente. E aquela resposta que ela dá, que seria, na verdade, para uma outra questão, ele chama de resposta heurística. Heurística seria justamente isso, uma tentativa de, na dificuldade de resolver um problema, você resolve um problema similar para que a solução para esse problema similar mais fácil, de repente, possa te ajudar a encontrar a solução para aquele problema objetivado. Mas nesse caso, não passa de um viés cognitivo, porque a pessoa desvia de uma questão para outra, mas não responde a primeira. Uma outra vez, em aula, em sala de aula, eu estava introduzindo um assunto de ética, para discutir o código de ética com os alunos. Então, a respeito da definição de ética, moral, etc., naquele momento eu achei interessante fazer uma provocação para os alunos. Então eu imaginei, vamos supor que eu tenha decidido matar alguém para algum ganho pessoal, alguma ambição minha, sei lá. Mas eu montei um plano, eu desenvolvi um plano para matar uma determinada pessoa.
Se você tivesse oportunidade, se ela ficasse sabendo disso, ou fosse uma espécie de observador onisciente, o que você argumentaria comigo para me convencer a não fazer aquilo? E aí, cada resposta que eles davam, eu ia contra-argumentando, eu ia refutando, para mostrar que não era tão fácil assim. Na verdade, é uma pergunta que a princípio pareceria meio que evidente. A gente ensina esse tipo de coisa para as crianças, até deveria ser fácil de responder. Mas se alguém me respondia, por exemplo, sei lá, você vai ser preso. Eu respondia, não, na verdade não. Qualquer pessoa que vai matar outra, se ela matasse ou fosse tentar matar achando que ia ser presa, ela não tentaria matar. Eu acredito que a maioria dos assassinatos, dos assassinos, eles não cometeriam esse assassinato se eles tivessem certeza que vão ser presos. Além do mais, uma pequena porcentagem dos assassinatos no Brasil são resolvidos. Eu particularmente já vi menções de estatísticas que vão de 6 a 40 e poucos % dos assassinatos são resolvidos. Enfim, de qualquer maneira, são menos da metade. Então não é garantia que uma pessoa vai ser presa e isso depende da eficácia ou da qualidade da aplicação do plano que a pessoa desenvolver. Então, não, isso não seria um bom argumento, porque eu tenho um plano. Sei lá, você vai pro inferno. Tá, eu não acredito nisso. E daí? Como é que você me convence? Ou, sei lá, não, um dia sua consciência vai te cobrar e você vai se arrepender. Tá, isso é uma afirmação, não é um argumento. Me convença disso, eu não acredito. Eu sou um psicopata, tá, e daí? Enfim, começou a haver uma dificuldade em responder a questão de que por que eu deveria evitar matar uma pessoa se isso vai me trazer um benefício pessoal e potencialmente nenhum problema, nenhum risco, eu não vou ser preso e ninguém vai ficar sabendo. Se for essa situação, por que eu não deveria fazer isso? Bom, a discussão foi essa. E os alunos, naturalmente, como era a minha intenção, ficaram bastante desconfortáveis com a situação de não conseguir responder isso de forma objetiva. Então uma aluna meio que bradou lá da carteira dela. Porque se você fizer isso, você vai ser um canalha. E ela falou isso num tom de que quem estava fechando a questão. E os próprios colegas não comentaram mais nada, ficaram em silêncio. Ora, isso é uma heurística óbvia. Qual foi a pergunta? Qual era a demanda? Qual argumento que você usaria para me convencer a não matar uma pessoa? E o que a pessoa respondeu? O que você acha de quem faz isso? Qual o nome que você dá para a pessoa que faz aquilo outro? Aí ela poderia dizer, essa pessoa é um canalha. Então a resposta que ela deu não foi para minha pergunta, foi para uma outra pergunta correlata. A não ser que ela pensasse que, sei lá, se eu fosse um assassino frio e calculista que fiz um plano para matar uma pessoa para um ganho pessoal, eu desistiria do meu plano e imediatamente com a pessoa dizendo, ó, se você fizer isso, você vai ser um canalha. Aí eu vou pensar, ah não, então eu vou desistir. Tá. Seria muito fácil se fosse assim, né? Você diz para um político corrupto que se ele roubar aquela quantidade enorme de dinheiro, sei lá, crianças não vão ter merenda na escola, outras pessoas vão passar fome, eventualmente morrer, e que então ele vai ser um canalha se ele fizer isso. Aí o político vai pensar, ah não, é mesmo, não vou roubar, então vou deixar de roubar porque senão eu vou ser um canalha. Não tem sentido. E às vezes nem é uma questão de ser uma pergunta tão definida ou fechadinha. Às vezes são generalidades de você estar falando uma coisa, a pessoa respondeu outra. Alguém te conta, sei lá, uma história de algo que aconteceu e aí alguém respondeu de tal forma, aí aconteceu isso ou aconteceu aquilo e, sei lá, de repente você vê que a história por algum motivo não está batendo, você tem alguns pontos ali que fica na dúvida, aí você pergunta isso para a pessoa e a pessoa não sabe responder, então ela acaba contando a história de novo, desviando a atenção para outros pontos, respondendo outras coisas e não responde o que você estava perguntando na verdade, mas ela se convence de que está respondendo. Às vezes alguém tem que te passar informações a respeito de algo que aconteceu, sei lá, para você tomar alguma providência, em qualquer situação. E a pessoa acha que domina a situação, mas de repente você vê alguma coisa faltando ali, alguns pontos que não estão batendo ou estão sendo contradizentes entre si, você chama atenção para esse ponto que a pessoa não tinha reparado ainda, ela, peraí, aí vai e conta a história de novo, responde outra coisa, enfim, acaba não respondendo o que você precisa. Esse é um comportamento muito comum. E isso pode levar a consequências mais sérias ou limita bastante o nosso pensamento quando é uma questão de definir opiniões, ideias e tomar atitudes baseadas nisso. E pode, inclusive, atrapalhar a comunicação e ajudar a manter as nossas ideias, mesmo diante de evidências de que essas ideias estão erradas. Se, eventualmente, a gente tem uma ideia, uma opinião, uma crença no qual a gente baseia muitas das nossas atitudes e aparece algum tipo de questionamento, algum tipo de possível contradição naquelas nossas ideias que poderiam mostrar que a gente está errado naquilo
e a gente percebe que não consegue responder, que não consegue refutar, a gente, por esse fenômeno de substituição, pode simplesmente responder uma outra questão que a gente consegue, que estaria parecida com aquela, mas que não é diretamente aquela questão, mas achamos que estamos efetivamente respondendo aquele questionamento e que, portanto, a nossa ideia está certa e, portanto, a gente continua acreditando naquilo. Junto, por exemplo, com o viés de confirmação e outros vieses cognitivos, como a nossa dificuldade de fazer estatísticas, mesmo acreditando que sabemos fazer, conforme eu comentei no meu último vídeo, a gente tem todo um mecanismo aí de continuar sempre acreditando na mesma coisa, mesmo que seja uma ideia errada e que possa embasar muitas das nossas atitudes, para manter o nosso ego e a autoimagem que a gente tem de estar certo com relação àquilo, de estar do lado certo das ideias e coisas do tipo. Ou o contrário, alguma outra ideia ou qualquer coisa que seja que a gente não gosta, que a gente condene, que a gente acha errado por tal, tal e tal motivo. Aí vem um questionamento e mostra que esses motivos não são verdadeiros, estão errados esses motivos. A gente pode, pelo mesmo fenômeno de substituição, responder aquilo de uma forma paralela, não respondendo diretamente, achando que estamos respondendo e achando que ainda estamos certos. E que, portanto, que aquela ideia contrária à nossa é muito errada. Quando a gente aprende sobre isso, a gente aprende a observar e entende, a gente percebe que isso ocorre o tempo todo. Eu acho que, basicamente, se duas pessoas conversarem meia hora e a gente prestar atenção, uma ou duas vezes esse fenômeno vai ocorrer. Novamente, mais uma forma de manter as nossas ideias diante de questionamentos que podiam mostrar que elas estão erradas. É mais fácil isso do que, por exemplo, fazer uma pesquisa para saber se há ou não resposta para aquele questionamento. Alguém mostra um questionamento para as nossas ideias, a gente não tem resposta para aquilo, a gente pode simplesmente se aprofundar mais, pesquisar para ver se existe essa resposta ou não. Mas não, é mais fácil a gente desviar o nosso pensamento e, através desse fenômeno, responder uma outra coisa, enfim, e se convencer de que a gente sabe do que está falando. Como eu disse, do lado positivo, isso pode ser uma forma interessante de descobrir soluções. Mas do lado negativo é um processo que geralmente é aplicado de forma automática, inconsciente, porque é uma tendência da nossa mente, e, portanto, está sujeito a inúmeros vieses e padronizações de erros. E se a gente fosse aprofundar nesse assunto, nesse estudo, a gente vai ver que existem vários tipos de heurísticas, inclusive quando aplicado a uma forma de julgamento de um indivíduo com base em algum estereótipo do qual ele pertence, o que quase sempre resulta em erros sistemáticos, ou seja, quando a gente estereotipa um determinado tipo de indivíduo e, portanto, a gente liga certas características que a gente acha que aquele estereótipo tem para cada pessoa que a gente acha que se enquadra dentro daquilo. Ou seja, preconceitos, etc. Está relacionado com isso. Mas aí já é um aprofundamento um pouquinho maior. Por enquanto, a ideia é essa. Muito obrigado e até a próxima.